Bom, pessoal, de uma maneira rápida e sucinta, vamos discutir aqui hoje sobre a teoria dualista, sobre as obrigações naturais e sobre as fontes do direito da obrigação. Antes de falarmos sobre a teoria dualista, precisamos deixar claro que, em uma obrigação, existem três elementos. O elemento subjetivo, que é composto pelas partes, em um sujeito ativo e um sujeito passivo. Daí tem o elemento objetivo, que é composto pela prestação, que sempre vai ser derivado de uma ação humana de dar, fazer ou não fazer. E em seguida existe o vínculo de toda a obrigação, que é o que compõe a teoria dualista. No século XIX, um alemão chamado Alois Brings, ele dividiu a teoria dualista em dois conceitos, que é o Schuld, que é do débito, e o Haftung, da responsabilidade. Essa divisão se deu através de uma análise do direito romano arcaico, em que ele percebeu que existia um débito, que existia a obrigação entre o credor e o devedor, e quando existia o não quitamento desse débito por parte do devedor junto ao credor, acabava que o devedor, através do nexum, serviria de escravo para o credor como forma de quitar a sua dívida. Algo injusto. Mais adiante, mais ou menos por volta do século XX, outro alemão aperfeiçoou essa tese da teoria dualista. Foi através de von Gerck que fez uma divisão entre a teoria monista e a teoria dualista. Ele definiu que, na teoria monista, não existia uma separação entre o momento em que se foi acordado entre ambos que existiria a obrigação, ou então o segundo momento, que é quando não acontecia o cumprimento do que se vier a ser acordado, a execução da força para poder ter aquela obrigação sanada. Coisa que, na teoria dualista, é bem dividido, porque estes são feitos em dois momentos. Existe o momento em que existe a obrigação, em que existe o débito e a responsabilidade, e que esse débito pode chegar a ser sanado caso haja o cumprimento, e aí não será necessária a segunda parte. Mas caso não seja cumprido e o devedor não pague, não faça o que está de acordo com o credor, aí sim que vai a segunda parte, que é o que chamamos de Haftung, que é a responsabilidade, onde o credor terá total força sobre o devedor para exigir que ele cumpra aquela obrigação. Inclusive, hoje não existe mais um nexo de se usar o corpo para pagar a própria dívida através do trabalho escravo. Mas, de acordo com o artigo 391 do Código Civil, define que os bens do devedor podem ser penhorados, vendidos, para poder pagar a dívida perante o credor. Seguindo nessa regra de responsabilidade e débito, existe um caso atípico em que não existe responsabilidade, mas existe um débito. Como assim não existe responsabilidade, mas existe débito? Bom, é fácil. Em dívidas que sejam contraídas por jogos de azar, ou então quando uma dívida já prescreveu, não vai existir mais a responsabilidade, ou então, no caso da prescrição, não existe mais a responsabilidade. Mas quanto aos jogos de azar, nunca existiu e nem vai existir uma responsabilidade, até porque os atos são ilegais e a nossa legislação não permite que esses atos sejam praticados. Logo, não tem como exigir algo que a legislação vai contra, que está previsto no artigo 814 do Código Civil. E seguindo mais adiante com agora as fontes da obrigação, podemos dividi-las em duas, a imediata e a mediata, sendo a imediata a própria lei que vai gerir a obrigação, ou seja, a obrigação já nasce com a própria lei. E a mediata, que é quando você adquire a obrigação através de algum ato seu, que é o que acontece quando você acha um bem qualquer de uma pessoa, de um indivíduo. Você não tinha a obrigação de devolver, até porque você não tinha achado aquele bem, mas a partir do momento que você acha aquele bem, você tem a obrigação de devolver aquele bem para o seu dono, coisa que está prevista no artigo 1233 do Código Civil. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e valeu!